Fala, meus amigos, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente do resto dos vídeos do canal. Eu vou falar a respeito sobre o live action que saiu agora do Fullmetal Alchemist, produzido pela Netflix, que saiu, não sei se foi ontem ou se foi hoje é 19 de fevereiro. Eu acho que foi hoje que saiu, eu já assisti. Por coincidência, eu assisti o anime do Fullmetal Alchemist Brotherhood, aquele remake que eles fizeram, né, um pouco mais fiel, há 2 meses atrás, então eu já estava com as coisas bem frescas na mente, e toda vez que eu ia assistindo live action, a cada momento eu ficava, caraca, essa referência, era referência atrás de referência, ficou muito fiel. Eu sei que tem aquele momento de apreensão, principalmente por causa do Death Note, que foi esse fiasco, essa aberração, um Dragon Ball Evolution 2 da vida, mas Fullmetal Alchemist live action produzido pela Netflix realmente ficou bem fiel, ficou muito bom, vale muito a pena assistir. Bom, na minha opinião, o que faz um live action ser bom? Primeiro, ele tem que ser fiel à obra a qual ele está sendo adaptada. Não precisa ser tudo igual, mas certas coisas você tem que colocar igual, como por exemplo, se o Edward não fosse pequenininho, por exemplo, se ele fosse um cara alto, ou se ele fosse musculoso, se ele não fosse o alquimista de aço. As pessoas costumam forçar essas barras. Foi o que aconteceu, por exemplo, no Death Note. O Light não era alguém que subjugava a Mia, era às vezes até o contrário, o Ryu que tinha uma personalidade diferente. Então, esses tipos de detalhes fazem um live action ser bom, e o Fullmetal deixou isso muito bem claro, eles fizeram isso muito bem. Para um filme, ele é grande, tem 2 horas e 14 minutos de duração, e é óbvio que não tem como você adaptar tudo. Mesmo o Fullmetal sendo um anime pequeno, não tem como você colocar todos os elementos do anime dentro do live action. Então nós temos que assistir esse live action pensando nisso. E mesmo eles não conseguindo adaptar tudo, não conseguir colocar tudo, ainda assim ficou muito bom. E eu ainda digo de antemão, eles deixaram brechas para fazer uma continuação. Porque diversas coisas não foram contadas, eles pularam diversas partes, conectando elas às vezes de maneira diferente do que no anime, mas usando os mesmos elementos. Então, como por exemplo, o Führer, o King Bradley, não apareceu no anime, foi apenas mencionado, mas não apareceu. Os irmãos Armstrong não apareceram, tem cenas onde eles eram decisivos, que aconteceram no live action, que eles não estavam presentes, nem sequer foram mencionados no live action. Todos os homúnculos não apareceram, apareceram apenas 3 homúnculos, que foi a Luxúria, o Inveja e o Gula. Outro personagem importantíssimo que não apareceu, foi o Scar, que é o Ishvaliano. Na verdade, o Scar, ele entrou, para quem assistiu o anime, é óbvio que para você assistir esse live action, você tem que assistir o anime primeiro, então não vem com essa de spoiler. Os spoilers estão todos no anime. E que ninguém vai assistir esse live action sem assistir o anime. Ninguém vai se sentir interessado. Pode até que ser que tenha, mas assiste o anime primeiro. O Scar, ele entrou no anime como um personagem muito importante, que ao meu ver ele foi perdendo um pouco a importância dele. Ele começou como um cara muito forte, muito habilidoso, que vencia qualquer um, e meio que mudou depois, ele se tornou só uma ferramenta, uma peça ali na história, mas tudo acabou se virando pro Ed e pro Al. Então, por algum motivo, eles até mencionam o Ishval no filme, mas eles não chegam a mencionar em nenhum momento um Ishvaliano que sobreviveu e que tá matando alquimistas federais, enfim. E como é um live action, eles têm que adaptar um anime, eles juntaram histórias. Por exemplo, no começo do anime aparece aquele alquimista lá que tá fugindo dos alquimistas federais, né, que o Ed tá perseguindo, que depois ele até chega a matar ele, descobre que ele tem uma pequena pedra filosofal com ele. Então eles juntaram esse personagem com aquele reverendo lá, que também tinha uma pedra filosofal, que estava lá fingindo que estava fazendo milagres. Eles juntaram as histórias desses dois e fizeram um no filme. Tirando essas conexões, que isso é basicamente uma decisão do diretor, ele decide qual é a melhor forma de passar a história para você. Diversas cenas que marcaram muito para quem viu o anime, como por exemplo, eles criança fazendo a transmutação da mãe, aparecendo a mãe dele transmutada, ficou muito fiel. A armadura do Alphonse ficou muito fiel, tá muito igual a movimentação. O CG em geral do filme ficou muito bom. Outra cena que para quem viu também, que
Tinha que ter, mas ainda assim é triste ver, porque eles retrataram também no live action aquele doutor transmutando a sua própria filha em uma quimera para não perder a licença de alquimia federal. Apareceu essa cena, ficou muito igual também. Foi bem desesperador, assim como no anime. E assim, é bem no começo mesmo que aparece. Você já fica tipo, caraca, velho, já vi que eu não vou gostar dessa porra. Eles podiam ter retratado 1 milhão de cenas, mas eles escolheram retratar logo essa. Por quê? Por quê? Eu não sei quanto a vocês, mas se tem uma coisa que me deixou triste foi ver aquela garotinha, aquele cachorro virando uma quimera. Aquilo realmente o autor conseguiu retratar de uma maneira que não tem como você não ficar sentimental. E eles colocaram isso no live action. Como eu disse, o CG do filme ficou muito bom, ficou muito fiel. Então, cara, tá igual. E outra coisa, podem assistir dublado, que a dublagem tá muito boa. Pra quem gosta, é óbvio. A cena que ele aparece lá naquele campo imenso, branco, né? Onde ele encontra a verdade, o Deus, o Alfa e o Ômega, enfim. Ninguém sabe exatamente o que é aquele ser, mas é aquele ser que faz a troca quando você faz a transmutação humana. Tem essa cena muito bem retratada, deles vendo a verdade. Explica por que o Edward pode fazer a transmutação sem fazer o círculo de transmutação. Outro personagem que ficou muito fiel também foi o Roy Mustang, o alquimista das chamas. Cara, ficou impecável também. Agora, teve algumas coisas que eu não gostei. Acabei de elogiar o Roy Mustang agora, mais pela caracterização dele. Mas como é um filme, como é algo um pouco mais curto, não deu para revelar muito bem como é que é a personalidade de certos personagens, como por exemplo do Roy Mustang. Ele não é aquele cara sério, aquele general, aquele capitão de exército assim que fica o tempo todo, sabe, mantendo a posição dele. Ele tem aqueles momentos descontraídos, principalmente com aquele amigo dele, o Tenente Coronel Hughes, que também vai ser bem retratado nesse filme. Outro personagem que eu não gostei nem um pouco, cara, nem a caracterização ficou muito boa, que foi o Inveja. Eles até fizeram ele, sabe, ele meio despojado, assim, com aquele cabelo meio assim, meio maluco e tal. Mas o Inveja, pra quem viu o anime, é aquele cara completamente zoeiro, aquele cara que tá rindo, tipo, os humanos são tão inferiores a mim. Isso não acontece no filme. No filme ele é apenas um cara que desdenha dos outros, mas tá sempre sério. Sabe, ele não tem aquele jeito despojado, aquele jeito despreocupado de quem sabe que não corre perigo nenhum por ser um homúnculo e ter vidas, inúmeras vidas. Então o Inveja praticamente só estava ali porque ele era um homúnculo, porque o papel dele no filme foi praticamente inútil, tirando o fato de quando ele se transforma em alguém para matar o Tenente Coronel Hughes, da mesma maneira que aconteceu no anime. Fora isso, ele foi completamente descartável, deram um papel muito maior para a luxúria do que ela deveria ter, e foi como eu disse, ele conectou fases do anime no filme para que ficasse apresentável. Então chega uma hora que você tá no começo do filme, deles indo visitar o criador lá das quimeras, e quando eles vêm, eles já estão enfrentando aquele exército lá de mortos-vivos, movidos à Pedra Filosofal. Isso não é uma crítica, isso foi necessário, só que eles tiraram diversos elementos do anime para poder fazer um filme, e esses foram, o Ganância não apareceu, o King Bradley não apareceu, nem mencionaram o Orgulho, que dirá o homúnculo original, que é o pai de todos os homúnculos, nem... Quer dizer, até mencionaram um criador, apenas isso, mas leva a crer que eles estão falando do homúnculo original. E até faz sentido o Orgulho não aparecer, porque já que o King Bradley não apareceu, então não faz sentido o Orgulho aparecer também. O King Bradley é o Ira, é o pecado da ira. Então, no geral, eu gostei muito. O filme começa numa pegada assim, muito boa para quem assistiu o anime. Era referência atrás de referência, tipo, a relação da Winry com o Ed, de quando ele quebra o braço, ela vai lá dar esporro nele. A relação do Ed com seu irmão, o Alphonse. A armadura do Alphonse, aí aparece lá o criador de quimeras, aí aparece o Roy Mustang. Eles vão criando referência atrás de referência, mas chega uma hora que eles têm que parar um pouco com o fanservice e evoluir com a história. E foi dessa maneira que eles pularam essas muitas cenas. Pô, todo mundo sabe, uma das melhores partes do anime é quando eles encontram lá a General Armstrong lá no Exército do Norte, lá onde tem a muralha e tal. Não mencionaram a mestre do Ed, do Alphonse. E foi como eu disse, o filme deu diversas brechas para mostrar que tem tudo para ter uma continuação. Isso vai depender da recepção do público, provavelmente, porque você não pode ter Fullmetal Alchemist sem o Ira.
sem o orgulho. Cara, não tem homúnculo mais maneiro do que o orgulho. Não tem personagem mais bem criado do que o orgulho. Isso, na minha opinião, ele é o mais maneiro de todos. Só que eles tiveram que fazer uma escolha. Eles tinham que escolher o que eles iriam mostrar no filme. E quando eu digo isso, é porque eles estão fazendo de uma maneira fiel ao anime. Que, por exemplo, a luxúria morreu, mas o inveja não. Por que eles escolheriam isso se eles não fossem querer fazer uma continuação? Porque todo mundo sabe que no anime a luxúria é a primeira a morrer, é que morre mais rápido, mais cedo no anime. A maioria dos homúnculos ficam vivos lá até o final, a luxúria é que morre mais cedo. Então, eles escolherem que a luxúria morra nesse filme leva a crer que eles estão querendo ser fiéis à obra. Que mesmo que eles tenham mudado alguns elementos, que é necessário, porque não tem como você adaptar um anime inteiro num filme de 2 horas. Então, assim como Samurai X teve mais de um filme em live action, eu acredito que Fullmetal vai ter uma continuação, um outro filme. Não foi um desastre total como Death Note, muito pelo contrário, foi muito bom. A caracterização ficou muito boa. A minha única crítica são alguns personagens que não ficaram parecidos como eles são nos animes. E eu não estou falando de roupagem, a roupagem ficou muito boa. Eu estou falando mais como personalidade. Em especial o Inveja, que era o cara mais despojado do anime todo. A voz dele era algo à parte, assim, era engraçado até, era uma voz, parecia que tinha 2 vozes juntas, sei lá, eu não sei como é que eles fazem esse efeito, mas ficou muito bom. E não tem isso no filme, então... Pontos bons. A roupagem ficou muito fiel. Diversas referências do anime muito bem representadas. Conseguiram mostrar diversas partes boas do anime no filme. E conseguiram seguir bem a história do filme. A Pedra Filosofal, a busca deles pelos seus corpos... personagens importantes como Roy Mustang estão no filme. E, para mim, o ponto ruim foi que personagens importantes não apareceram ainda, né? Não sei se vai ter uma segunda parte, como os irmãos Armstrong, e a personalidade de alguns deles, como o do Inveja, que eu já mencionei diversas vezes nesse vídeo, e personagens importantes que também poderiam aparecer, como, por exemplo, o Orgulho e a Raiva, que é um dos motivos pelo qual eu acho que vai ter uma continuação. Enfim, no geral, eu não vou dar nota, porque eu não sou crítico de cinema. Para mim, o filme foi muito bom, me diverti vendo do começo ao fim. Me emocionei da mesma forma que me emocionei vendo o anime. Então, recomendo 100% que vocês vejam esse filme. E deixando bem claro que eu estou fazendo esse vídeo aqui sem ler nenhum tipo de crítica do filme. Eu assisti o filme e vim fazer esse vídeo. Porque é muito normal você fazer uma crítica influenciado pela crítica dos outros. Chega uma hora que é inevitável. Você ouve tanto uma crítica... Eu, por exemplo, fui ver Death Note com a pior expectativa possível. Que no final eu acabei falando, pô, até que não foi tão ruim, porque falaram tão mal do filme que minha opinião sobre ele já estava completamente deturpada. Então eu fiz esse vídeo aqui completamente isento de qualquer opinião que possam ter dado pelo filme. Vocês talvez estejam me achando retardado, porque se falarem mal do filme, eu tô aqui falando bem dele, e o nego vai falar, porra, esse mongol aí falando bem dessa merda. Eu gostei muito, recomendo que vocês vejam, recomendo que vocês façam o mesmo. Se bem que depois que vocês virem essa crítica aqui, vocês já vão estar influenciados. Mas enfim, tentem ver o filme com o mínimo de crítica possível dos outros, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Falou!